Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, o objetivo desse canal é fazer com que o candidato que está se preparando para concurso público na área pedagógica, ele se sinta confiante e tenha um apoio necessário para que ele possa gabaritar essas questões. Então, nosso objetivo aqui é verificar como é que as bancas de concurso estão cobrando os conhecimentos pedagógicos, tanto conhecimentos pedagógicos gerais como também de legislação educacional, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer análise dos últimos concursos que ocorreram para variados cargos, tanto os cargos de magistérios da educação básica, como o cargo de magistério do ensino superior, como também cargos técnicos, né? A gente tem vários cargos, tanto de pedagogo nas instituições federais de ensino, como técnico em assuntos educacionais que cobrem esse tipo de conhecimento, e os cargos de analista dos tribunais, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos ao nosso vídeo de hoje, tá bom, gente? Então, vamos lá. Para o nosso vídeo de hoje, né, deixa eu só diminuir a minha imagem aqui para a gente poder ler aqui direitinho com vocês a questão, tá? Então, para o nosso vídeo de hoje, eu trago algumas questões de conhecimentos pedagógicos, tá? Essa questão aqui é da banca Sebrasp, né, que era o concurso do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 2024, tá bom? Em onde ele cobrou, né, um dos teóricos críticos do processo educacional, né, que é conhecido como a teoria crítica reprodutivista, tá certo? Então vamos lá. De acordo com Pierre Bourdieu, as desigualdades escolares são reflexo das desigualdades sociais. No que se refere às teorias sociais desse teórico, julguem o item a seguir relativos às relações entre educação e sociedade. Só lembrando que o estilo de prova da Sebrasp, dos tribunais, ela é de certo ou errado, né? Então aqui o candidato tem que atestar, de acordo com o enunciado, se a questão aqui é certa ou errada, tá bom? Só lembrando aqui, né, retomando esse conceito do Pierre Bourdieu, lembrando que ele figura aqui no aspecto teórico, né, dos pensadores que olham, né, o Estado e a estrutura do Estado como reprodutivista, ou seja, toda essa estrutura montada pelo Estado, ela tem o objetivo de reproduzir as condições econômicas e sociais dessa sociedade. Então, num sistema capitalista, que a gente tem desigualdades, né, quase que recorrentes, o objetivo dessa teoria é dizer que as estruturas do Estado, elas reproduzem essas desigualdades. E não é diferente com a escola, né, que é uma instituição criada ali dentro do Estado capitalista, para fazer com que as pessoas se apropriem desses conhecimentos, mas para assumir papéis ali dentro dessa sociedade. Então, Pierre Bourdieu, Passeron e o Althusser, né, que traz essa teoria de crítico reprodutivista, né, estão dentro desse aspecto, eles têm esse olhar, né, reprodutivista dessas estruturas do Estado, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com Bourdieu, as classes médias, né, aqui ele está falando das classes médias, nem é tanto a elite nem as classes populares, mas as classes médias, né, os profissionais liberais, enfim, os micros, pequenos empresários, né, tendem a investir sistematicamente na escolarização dos filhos, comportamento que se explica, entre outros fatores, pelas chances objetivas superiores em comparação com as classes populares de os filhos das classes médias alcançarem o sucesso escolar, bem como pelas expectativas de futuro sustentadas por esse grupo social. E aí ele pede aqui, essa assertiva é certa ou errada? Então, pensando aqui dentro desse aspecto teórico, né, desses pensadores que tratam a estrutura do Estado como reprodutoras da desigualdade, faz sentido essa questão. Por quê? Porque o Bourdieu trabalha, né, com capital cultural e com hábitos, ou seja, as famílias que são mais estruturadas, né, que têm um poder aquisitivo econômico melhor, ela tende a repassar essas condições para os seus filhos, para os seus netos. Já as classes populares, que têm uma série de problemas familiares, né, tendem a reproduzir também essas condições de desigualdades para os seus filhos. E a escola, enquanto instituição criada pelo Estado, ela tende a reproduzir também essas desigualdades, porque o modelo, né, ideal de aluno é um modelo de aluno, né, que está dentro, inclusive, nesse aspecto familiar estruturado pelo sistema capitalista. Por isso que quando você analisa dentro dessa teoria, né, os indicadores de aprendizagem dos filhos de famílias mais abastadas, né, e dos filhos das famílias populares, você vai perceber que dentro dessa estrutura curricular e dentro dessa estrutura de escola, os filhos dessa classe mais abastada têm um melhor desempenho
do que os filhos das classes populares, isso no geral. Então, o que isso quer dizer? Que a escola tende a reproduzir também essas condições de desigualdades. Então, se você nasce numa classe média ou numa classe alta, a tendência de sucesso escolar é muito maior, justamente porque o capital cultural que é cobrado nessa escola, que já vem, né, quase que hereditário, passando de pai para filho, você tende a ter um sucesso escolar melhor dentro desse aspecto, né, dessa estrutura montada para instruir a população, tá bom? E os filhos das classes populares vão ter uma dificuldade maior de acompanhar esse ambiente escolar, justamente por essa falta, né, desse capital cultural que foi negado a essas famílias por muito tempo, tá certo? Então aqui a assertiva correta, né, aqui está certo, uma questãozinha aqui que nós com certeza iríamos gabaritar. Só lembrando que os teóricos são, né, Bourdieu e Passeron, né, traz essa ideia, e também o Althusser, que trabalha com os aparelhos ideológicos do Estado, tá certo? Então vamos para a nossa próxima questão, né? Vamos lá. Em relação ao desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas no Brasil, julguem o próximo item, também da Sebrasp, né, do mesmo cargo, analista, analista para o cargo de analista de exigir a licenciatura em pedagogia, tá bom? Ele traz traz a seguinte questão. A pedagogia histórico-crítica surge na década de 80, no século XX, como proposta contra-hegemônica, na qual a educação é entendida como mediadora da prática social. Gente, onde é que eu acho esse tipo de conhecimento aqui? Aqui está dentro das tendências pedagógicas naquele livro clássico do Libânio, tá certo? A didática. Então, lembre-se que eu tenho um vídeo aqui explicando, inclusive, todas as tendências pedagógicas, das tendências liberais às tendências progressistas, né? E a tendência histórico-crítica está dentro da tendência progressista, e realmente ela surge na década de 80, né? O percussor dessa tendência pedagógica é o Saviani, tá bom? O professor Saviani, inclusive, tem um livro muito bom dele, né? A História das Ideias Pedagógicas no Brasil, caso você queira se aprofundar nesse conhecimento. Então, ele é o percussor dessa teoria, né? E que ela é contra-hegemônica e ela é histórico-crítica, e justamente surge na década de 80, né? Em contraponto lá àquela perspectiva tecnicista da educação, né? Aquele olhar tecnicista da educação, e ela tem como e ela é entendida dentro desse aspecto como mediadora da prática social, tá certo? Então, a questãozinha está correta, né? Se você tem alguma dúvida, reveja aqui o vídeo que está nesse canal sobre tendências pedagógicas, tá bom? Inclusive resolvendo questões, né? Vamos para a nossa próxima questão. Também da Sebrasp, né? E aqui já é sobre as teorias da aprendizagem, tá certo? Então veja como isso é cobrado em concurso público, gente, para o cargo de pedagogo, né? Analista pedagógico, tá bom? Julgue o seguinte item. Segundo as teorias construtivistas, né? Quem são os teóricos dessa teoria? Piaget, os mais conhecidos, Piaget, Vygotsky e Vallon, tá? O desenvolvimento cognitivo é determinado majoritariamente pela maturação biológica do indivíduo, sendo o ambiente e as interações sociais fatores que possuem pouca ou nenhuma influência sobre a dinâmica, sobre essa dinâmica. Então, veja, a questão inicialmente está correta, né? Realmente, quando a gente vai olhar a teoria do Piaget, e o Piaget, inclusive, foi um biólogo, né? Por isso que ele traz muito essa ideia da maturação, né? Dos níveis de desenvolvimento em que o sujeito se encontra, justamente porque tem a ver com essa maturação biológica do indivíduo. Porém, o que torna a questão errada é essa segunda oração aqui, gente. Ó. Sendo o ambiente e as interações sociais fatores que possuem pouco ou nenhuma influência sobre essa dinâmica, então está errado por isso. Obviamente, na perspectiva do Piaget, os fatores sociais eles trazem também uma importância para que essa maturação venha a ocorrer. Então, é importante essa interação social para que o sujeito, né, claro que o sujeito aqui ele é ativo, ele possa se desenvolver dentro dos seus níveis de desenvolvimento, tá certo? Então a questão está errada porque ele deu aqui na segunda oração pouca importância aos fatores de interações sociais, né, que dá uma dinâmica importante nesse desenvolvimento e nessa maturação biológica do sujeito, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Conforme a teoria sociocultural, quem é o percussor dessa teoria sociocultural da aprendizagem aqui no aspecto das teorias da aprendizagem, gente? É o Vygotsky, tá bom? O desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem são processos socialmente mediados, correto, nos quais a interação e o uso de ferramentas culturais exercem papéis centrais.
verdade, gente. O Vygotsky traz muito essa ideia, né, de que as ferramentas culturais, ou seja, os símbolos, quando eu digo símbolos, são aquilo que a cultura, né, tem, que perpassa entre os sujeitos, ou seja, os significados das palavras, né, os materiais, as ferramentas tecnológicas, tudo isso exerce um papel fundamental no processo de desenvolvimento do sujeito na teoria sociocultural do Vygotsky, tá bom? Então, aqui a questão está corretíssima, né? E ele também fala de mediação, né? O Vygotsky traz muito essa ideia de que a nossa relação com o mundo é mediada. Então, como é que eu estou mediando aqui a minha comunicação com vocês, né? Através de uma ferramenta tecnológica, que é o computador, a internet, e as plataformas, né, digitais, mas também através da palavra. Então, a palavra, no Vygotsky, a linguagem, ela exerce essa função de mediação entre o sujeito, né, e o outro interlocutor, tá certo? Então, alternativa correta aqui, né? E aí aqui eu trago uma questão de LDB, né, voltando à ideia de que a LDB é uma lei central para quem está estudando, né, para concurso nessa área educacional. Então vocês precisam ler a letra da lei para que vocês não tenham dificuldade em resolver uma questão dessa natureza, tá certo? Então vamos lá. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a educação é corresponsabilidade da família e do Estado e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, inspirada nos princípios de liberdade nos ideais de igualdade humana não, gente, tá? Justiça nos ideais de liberdade, liberdade nos ideais de solidariedade humana, humanidade e imparcialidade. Gente, qual é a questão correta aqui, né? Aqui, essa questão, ela está trabalhando o artigo 2º da LDB, né? Que traz que os princípios, né, de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tá bom, gente? Lembrando que o artigo 3º também traz outros princípios que fundamentam essa legislação e o aspecto normativo da educação brasileira, tá certo? Então a questão correta aqui é a alternativa C. E qual é o fundamento? Tá aqui, ó, artigo 2º da LDB. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Gente, tem que ler, tá certo? Tem que ler aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, inclusive que passou por atualizações agora em 2024, tá bom? Vamos aqui para mais uma questão cobrando aqui LDB, né? Prefeitura de Santarém do Pará, cargo de pedagogo, tá bom? A respeito da educação básica, na LDB, em seu artigo 23, a educação básica poderá organizar-se em... Aqui está falando sobre a organização dessa educação básica, né? Lembrando que educação básica é um nível do ensino no Brasil, né? A gente tem 2 níveis, a educação básica e o ensino superior, tá certo? Nós já trabalhamos isso, né? E não custa e nem cansa lembrar, porque isso geralmente cai em concurso público, tá bom? Então, como é que é organizada a educação básica? Em séries semestrais, períodos anuais, anos e séries com períodos mensais de organização, ciclos, alternância regular de períodos de estudos e grupos não seriados com base na idade e nos itinerários formativos, né? Qual seria a alternativa correta? Aqui ele exige, né, essa questão ele está exigindo que você conheça o artigo 23, ou seja, você precisaria, obviamente, não só conhecer, mas, de certa forma, conhecer a letra da lei, né? Literalmente o artigo 23, a alternativa correta aqui é ciclos, alternância regular de períodos de estudos, tá bom? Isso, onde é que ocorre alternâncias regulares de períodos de estudos, gente? Em lugares em que tem você precisa, né, atravessar rios, e nesses momentos, né, de grandes chuvas lá para populações ribeirinhas, né, é impossibilitado dele frequentar a escola. Então tem alternância regular de períodos de estudos. Então tem um período que ele está estudando e um outro período por algum motivo ele não pode, né, estar lá naquele ambiente escolar, tá certo? Então a lei prevê essa alternância regular de estudos e ciclos também, né, dentro do processo de organização da educação, tá bom? Qual é o fundamento aqui, ó? Uma que poderia confundir muitos candidatos era esse daqui, ó. Em séries semestrais e períodos anuais. Na verdade é o contrário, né? Em séries anuais e períodos semestrais, né? Tá bom? Vamos lá como é que tá a lei aqui, ó. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, né? Que é o comum, como ocorre, né? Ou seja, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, né? São séries anuais. Períodos semestrais, a gente tem períodos semestrais? Temos também, gente. Nós temos também organizações em períodos semestrais, né? Que são o currículo por semestre, tá certo? Por ciclos
alternância regular de períodos, né, de estudos, grupos não seriados, com base na idade, tá bom? Na competência, em outros critérios e por forma diversa de organização, como sempre, o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, tá bom? Então, a questão exigia o conhecimento, né, literal do artigo 23 da LDB, tá certo? Então veja como é que as questões, né, ela cobra do candidato, né, esse conhecimento. Não é só o conhecimento teórico, né, conceitual, mas também o conhecimento literal da legislação. Então é a importância de você ler a lei, tá bom? Então aqui eu concluo, né, a nossa aula de hoje, né, resolvendo essas 6 questõezinhas, tá bom? Lembrando que esse conteúdo já está no nosso canal. Então, tendências pedagógicas, a gente tem um vídeo específico sobre tendências pedagógicas. Trabalhamos os teóricos da aprendizagem, né? Os 3 teóricos, Piaget, Vygotsky e Vallon. Nós temos aulas sobre esses teóricos aqui, né? Inclusive com material disponível aqui no nosso canal. É só você ir na comunidade que você vai ver que tem mapas mentais, tem slides, né, que eu disponibilizo lá para que você possa, né, rever esse conteúdo e não cair nessas pegadinhas e também gabaritar, obviamente, essas questões que vão surgir no concurso público que você está se preparando. Só lembrando que esse ano de 2025 nós temos vários concursos abertos, né, a níveis municipais, mas também as instituições federais de ensino estão abrindo concurso público, não só para o cargo de magistério de nível superior, mas também para os cargos técnicos. Lembrando que esse conteúdo é cobrado lá no cargo técnico em assuntos educacionais, né, que qualquer licenciando pode concorrer, e também para o cargo de pedagogo, um cargo técnico específico das instituições de ensino federais, na qual eu ocupo atualmente, tá bom? Então, não esqueça, né, confie na soma dos pequenos esforços constantes. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.